Quantos templos Jesus construiu no ministério dele? Então, tem margem para você considerar essa estratégia missionária como uma possibilidade. Eu sei de uma coisa, eu estou fechado com Jesus, com uma visão. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar a realidade da evangelização nesses 5.000 povoados não alcançados. Só que eu não consigo fazer isso só. Um dos meios possíveis para ter mais pessoas com esse mesmo propósito é uma sala de aula como essa, que os seminaristas oram e pensam em estratégias que podem mobilizar algo que envolve a igreja local de vocês para o alcance desses grupos. Nós só não podemos finalizar essa aula. Semana que vem, sairmos daqui desafiados a pensarmos o que nós podemos fazer para avançar em missões. Porque já fizeram um avanço missionário muito grande em terem vindo dos grandes centros, chegarem até nós. Taporanga, Piancó, Diamante, Curral Velho. Qual é mais a cidade aqui representada? Olho d'Água, Boa Ventura. Daqui, dos seminaristas. Piancó. O que mais? Lá em Pitombeira. Bem, vocês foram alcançados pela missão da igreja. Agora, vocês é quem são os missionários para dar o próximo passo. E o gol é esse, é 5.000 povoados somente. Então, a gente tem que seguir para a grande área e cair em campo. Porque se a gente não fizer nada, nós vamos ser reprovados no dia de recebermos a nossa recompensa. Porque a missão ainda é muito grande. E nós precisamos ter trabalhadores, vocês mesmo. Vocês não estão aqui só para encher a mente de informação. Vocês estão sendo treinados para o ministério. Quem já está executando, glória a Deus, vai melhorar. Quem ainda não está, entenda. Você está aqui para isso. Não caiu a ficha ainda. Quer dizer, caiu a ficha só para o mais velho, né? Não chegou a zoada da mensagem de WhatsApp ainda na sua mente? Tem que se ligar, cara. Acorde. Tem gente que só entende que o jogo começou quando o segundo tempo já está nos 30 minutos. Já está acabando o negócio, você ainda está aí pensando o que é que está acontecendo comigo. Então, assim, são 5.000 povoados. Como é que a gente vai pensar teologicamente, baseado na Bíblia, a alcançarmos esses povoados? Quantos povoados tem em Piancó, em Emas? É Emas, né? Quantos povoados tem Olho d'Água? Quantos povoados tem Diamante? Graças a Deus, ainda não estamos totalmente alcançados, mas a zona rural de Diamante, eu acabei de dizer, nós temos 10 igrejas em Diamante, 10 igrejas. Entenderam, né? Eu não sei se são 10 igrejas mesmo, não. Eu, particularmente, não teria comunhão com umas 2 ou 3 delas. Não tinha, não tenho. E nem libero a igreja para ti. Outras eu tenho como ressalvas. Poucas são as que realmente a gente consegue ter comunhão plena. Questões teológicas, questões de ética. As teológicas são mais difíceis de conviver. De ética é mais uma questão de respeito e relacionamento, a gente entende que é passageiro. Mas, enfim, são 10 igrejas em Diamante. Sabe quantas tem no sítio? 10. Então, são 10 sítios na comunidade, no universo de vários sítios em Diamante, que já estão sendo evangelizados. E em progresso, em crescimento. Só uma comunidade rural, que é a Barra de Oitis, é a segunda maior comunidade rural do nosso município, nós temos 4 igrejas. Nós temos uma batista, uma assembleia, uma ação evangélica e uma Deus e Amor é pentecostal, porque era Deus e Amor, o obreiro mudou,
Aí mudou o nome, é Amor de Deus, Pentecostal, alguma coisa assim. Eu não gravei ainda o nome dessa igreja. Então, são 4 igrejas num universo de 400 habitantes, que é a Barra de Ortiz. Aí tem cada comunidade, tem uma igreja espalhada. Vila Vazante, que é o maior concentrado de habitantes na zona rural de Diamante, 600 habitantes. Nós temos 3 igrejas. Enfim, nós precisamos fazer alguma coisa. Ainda não são todos alcançados em Diamante. Nós temos uma comunidade quilombola lá chamada Vaca Morta, que está precisando de vida, né? Primeiro para viver e depois para... Jesus tem que ser anunciado naquela comunidade. É uma comunidade de quilombo, considerada de quilombo, descendentes de quilombolas, carentes do evangelho. Por aí vai. Então, assim, como nós podemos mudar a realidade missionária e expandir? Tem que pensar. Você tem que sair daqui com um plano de ação para você, sua igreja, seu ministério. Claro que tem pessoas que não têm acesso total ao ministério, mas você e no universo de pessoas que estão ao seu lado, em parceria com a sua igreja, nunca sozinho. Vocês lembram da palavra do começo? Tudo tem que ser trabalhado com a igreja. Como você pode expandir a missão da sua igreja a esses 5.000 povoados não alcançados? Vou pensar. A gente viu aqui, ó. A igreja precisa enviar? Sim ou não? Sim. Tem aqueles que vão e voltam. E tem aqueles que vão e ficam. Toda missão é desenvolvida com sacrifício e renúncia? O irmão trouxe um problema para a gente aqui. Como é que eu, trabalhando, desenvolvo a missão? Vai ter que se sacrificar e renunciar. Você vai ter que cansar mais trabalhando na obra e vai render menos no seu trabalho do outro dia. Por quê? Porque você trabalhou mais nisso. Quando a gente trabalha mais num dia, no outro, talvez a gente não consegue desempenhar o mesmo trabalho. Então, além de eu ter que sacrificar o meu descanso depois do meu trabalho hoje, eu ainda vou estar me recuperando do cansaço amanhã. Requer renúncia ou não? Vocês viram o vídeo que eu postei no grupo de Ronaldo Lidori? A gente precisa de quê para fazer a obra? Não viram, não? Coragem. Eu não lembro. Não lembro se foi. Foi no grupo. Aquele foi de Jeremias. É um recorte de 40 segundos só, né, de uma pregação do Ronaldo, agora na Consciência Cristã em Campina Grande. Aí eu coloquei aqui para vocês, só para reforçar ainda mais o... Está carregando aqui. Mas a definição desse bendito aqui não está boa também, não. Ah,
para ouvir, não. Você fica sem ventilador 40 segundos? E aí, se... Vem aqui, Natan, por favor. Não sei. Aqui desse lado, Natan, ó. Vamos lá, vamos ver se escuta. Dá para ouvir, não. Vocês estão conseguindo ler? Mas, enfim, precisa de quê? Coragem. Agora liga, meu irmão, pelo amor de Deus. No outro também, naquele outro vídeo falou isso, né? Falou isso também? Ter coragem, né? Se você não tiver coragem para sacrificar seu descanso. Irmão, tem dia que minha família não me vê, cara. Meus filhos. Tem dia que eles não me verem. Chega depois de 10 da noite, acabou. A família não pode ficar sem me ver um dia, não? Pode. Eu só não posso viver sem estar com eles todos os dias. Mas uma vez, nós não. Minha esposa não vai morrer de saudade, nem meus filhos. Tomara que eles sintam, né? Porque, enfim, vai. Então tem que ter sacrifício. A motivação primária é qual? Senhor e o amor. A mensagem qual é? Se ligue. Se ligue como você vai evangelizar. Olha, você vai falar da vitória, da prosperidade, da cura, da libertação. Bem, nada disso é vitória, nada disso é evangelho. Evangelho é uma pessoa, é Jesus. E Jesus vem na vida da pessoa para salvar. Jesus pode curar? Jesus pode libertar? Mas o evangelho é, antes de tudo, salvação. Pastor, mas a pessoa lá não quer saber de salvação, não, quer saber de cura. Bem, você vai abordar o assunto de cura, se puder. Mas você tem que falar que Jesus veio salvar. Você não pode passar o tempo todo falando o que as pessoas querem ouvir, se você não está falando o que Deus espera que você fale. Todo mundo que chega na igreja é curado, mas todo mundo que crê em Cristo é salvo. Então você vê que existem mensagens que são mais importantes. São mensagens de destaque. E quando se trata de evangelismo, a mensagem da salvação é a mensagem. Todas as outras estão submissas a ela. Você vai falar da salvação do paralítico de Cafarnaum. É claro que você não vai pregar sobre isso e não vai falar da cura. Não vai ficar sem falar da cura. Mas qual é o destaque do texto? Jesus é Deus, ele pode salvar, está provado. Duas formas. Jesus fez o que com o paralítico? Primeiro, Jesus. Primeiro, Jesus perdoou os pecados do paralítico. E perdão, irmãos, envolve salvação. Depois, quando o povo duvidou, aí ele disse, para provar a vocês que eu tenho poder para perdoar, paralítico,
Levante e anda. Você está vendo que a cura, ela pode acontecer como consequência para até testemunhar a favor do plano da salvação, mas ela não é fundamental. A mensagem do Evangelho é Jesus. E não é também um sistema teológico. Tem gente que quer dar um conteúdo. Você, quando vai evangelizar, você tem que apresentar uma pessoa. Então, se você der o plano de salvação, falando de perdão, de justificação, falando de redenção, de substituição, falando de toda a grandeza do que Jesus fez teologicamente pela pessoa, mas você não falou de Jesus, não é evangelismo. Isso é uma aula de teologia. E Jesus chama toda a igreja para quê? Para evangelizar. Agora, é claro, tem uns que vão dar aula de teologia. Enquanto realmente evangelismo ou exercer esse ministério para a igreja. Mas para quem não é crente, você precisa apresentar uma pessoa. É Jesus. Então não é possível você estar numa sala de bacharel e você ainda não sabe o que vai fazer quando visita uma pessoa. Você vai contar seu testemunho, o que Deus fez na sua vida. Muito bem. Fale se Jesus curou, se Jesus transformou, se Jesus perdoou seus pecados. Mas fale de Jesus. Foi ele. Foi porque você acreditou nele. Foi porque você conheceu ele. Foi porque você recebeu ele na sua vida. Foi porque você confessou ele. Ele se tornou uma pessoa mais importante do que a sua religião. Por isso que você deixou lá e veio se ver a ele aqui. Você está entendendo? Você precisa ter essa consciência. Pastor, mas assim, a gente não tem que seguir um cronograma? Siga. O plano de salvação lhe aponta isso. Agora, você não pode tirar o foco, mesmo pelo plano de salvação. Se você vai falar que o homem é pecador, mas em todo momento que você estiver falando que o homem é pecador e está condenado por isso, você precisa fazer uma ponte que o conduz a Jesus Cristo. Você vai falar do momento do plano de salvação, que fala do amor de Deus, mas você, enquanto fala do atributo do amor de Deus, você precisa fazer uma ponte para apresentar a pessoa de Jesus. Você vai fazer um evangelismo diferente, vai usar o plano de salvação, vai usar os evangelhos. Aí você tem lá várias curas, vários milagres, vários sermões de Jesus. Bem, você não pode perder a oportunidade de falar de Jesus. Eu acho interessante os pregadores de hoje, eles pegam um texto, por exemplo, como... Eita, tem que usar o microfone aqui, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Já compartilhado. Os pregadores de hoje pegam um texto como Mateus 14, que fala da tempestade. É 14, né? Certifica aí. Jesus acalma a tempestade. Aí ele fala da tempestade. Ele fala do medo dos discípulos. Ele fala que o discípulo não pode ter pouca fé. Mas ele não fala do verdadeiro propósito do texto. Que é mostrar que Jesus é Deus. Por isso ele controla toda a criação e fez a tempestade se acalmar. Por quê? Porque o propósito da mensagem foi modificada. Já não é levar as pessoas a Cristo, mas é instrumentalizar o texto para que as pessoas usem Deus para os seus propósitos e suas necessidades. Não é assim, olha, creia em Cristo, viva com Cristo, busque a Cristo, Ele é Deus, Ele é Senhor. Não é assim a mensagem. O propósito não é isso. O propósito é, quando você estiver passando por tempestades, peça a Deus, e Ele vai lhe ajudar. O texto está dizendo que Jesus vai lhe ajudar nas tempestades? Está dizendo que ele fez aquela tempestade acalmar. Então, a gente, às vezes, força o texto a dizer algumas coisas que ele não diz. Porque o propósito maior não é Cristo, é o povo.
Não é Deus no centro, é a pessoa no centro. Sim. Para trazer o povo à instrumentalidade da fé. Sim. Sim. Tem que falar também do inferno, né? É uma tendência, Alessandro. Lá nos Estados Unidos, querendo ou não, o Evangelho do Brasil é uma cópia do que aconteceu há 20 anos atrás nos Estados Unidos. E não é só a religião, a história. O que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui, o que aconteceu há 2 anos atrás, na invasão do Capitólio. Então, querendo ou não, o Brasil ele vive esse delay, esse atraso histórico e repetitivo da história americana. Os Estados Unidos entrou no movimento humanista. Olha, não se engane. Apesar da teologia da libertação, não sei quem conhece, já leu sobre ela, mas a teologia da libertação é a teologia católica, mas também ela foi traduzida para o seio evangélico, a questão da libertação da pobreza. O foco do homem é um evangelho que molde a questão e os desafios sociais, para que ele supere. Esse é um dos grandes problemas teológicos da nossa geração, porém, hoje eu acredito que um outro problema é muito pior. Por quê? Porque ele é muito sutil. E é exatamente como Jesus disse, é o fermento que de pouquinho em pouquinho faz o que com a massa? Leveda toda a massa. Que é o humanismo teológico. É quando você tira Deus do centro e coloca o homem. Então, assim, por que eu estou pregando? Para pregar a palavra de Deus para as pessoas ou para trazer uma palavra para as pessoas? Você está vendo que são duas coisas diferentes? Então, quando eu estou evangelizando em missões, quando eu estou discipulando e fazendo missões, eu não posso modificar a mensagem da palavra de Deus. Porque o meu propósito é transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Isso vai ser agradável para ela? Isso é secundário. Se agradar bem, se desagradar bem também. Mas eu estou aqui como pregador, como professor, como líder de pequeno grupo, como discipulador, como aquele que vai para o sítio, como aquele que vai para outra cidade, pregar o evangelho. Mas o meu propósito primário é agradar a Deus. Se eu vou atrair multidões após mim, não é o principal propósito. Eu quero pregar o evangelho, e o evangelho é uma pessoa, é Jesus. Eu não posso deturpar a mensagem do texto porque eu quero agradar as pessoas. Quando você prepara a pregação, é claro que você vai pensar em para quem você vai pregar. É claro que existem algumas coisas que, enquanto você está preparando a pregação, vem em sua mente situações reais do seu cotidiano. Mas você não pode moldar a sua pregação em favor dessas situações por causa dessas pessoas. Você tem que pregar a palavra de Deus por causa de Deus. Quando você faz isso, você prega fielmente as Sagradas Escrituras e mostra o verdadeiro propósito. Então, assim, se Deus vai acalmar a sua tempestade, isso é uma questão pessoal de Deus e você, mas uma coisa é certa nesse texto, você precisa crer que Jesus é Deus. Você tem que crer nele. Você tem que confiar a sua vida a ele. Porque se ele está com você, você vai passar por tempestade e ele vai estar ao seu lado. Você está vendo como é diferente?
E ele não lhe abandona. E ele pode estar com você, pode estar com seu irmão, e pode estar com aquele outro irmão em lugares totalmente diferentes, ao mesmo tempo que ele é Deus. Nós temos que focar no que realmente precisa ser focado. Se a gente for pregar um evangelho que é o outro evangelho por causa dos nossos ouvintes, porque a gente quer agradá-los, a gente é quem está perdido. Aí é um cego e anda de cego. Seria um falso evangelho. Mas só tem um evangelho que está relacionado a Cristo. Ele saindo não é evangelho, né? Há uma consequência aí, né? Pode ser que a igreja em si não cristãos, mas espiritualmente é um problema. Deus me essa tempestade, às vezes ela nos pega de surpresa, né? Ela chega, deve esperar de surpresa. E a relação a Deus, mesmo você estando com Jesus, mas a tempestade vem. E quando ela vem, às vezes, para todo mundo. E às vezes, para toda pessoa, né? É porque eu sou crente, eu estou blindado dessa pandemia. E olha, não tenha dúvida. Você não precisa maquiar a mensagem do evangelho ao gosto das pessoas. Não precisa. Você pode pregar o evangelho como ele é. E vai acontecer salvação de vidas. Sabe por quê? Porque quem salva não é uma mensagem agradável. Quem salva é Deus. Agora você precisa pregar. Tem outra análise que nós fizemos, né? Nós temos que conhecer a cultura e comunicar o evangelho a essa cultura. Nós precisamos... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho percebido isso com muita facilidade ultimamente. As pessoas deixaram de idolatrar as imagens, mas elas não deixaram de ser idólatras. Tem muita gente na nossa igreja que é idólatra. Eles deixaram de ser devotos de São Francisco, de São José, de Senhora de Aparecida, de Senhora da Guia, de Senhora de Lourdes, mas o coração ainda é idólatra. Alguns idolatram a família, outros idolatram o dinheiro, outros idolatram o trabalho, outros idolatram um amigo, outros idolatram o pastor. Apesar de que ninguém quer ser devoto de São Pastor, né? É mais pouco esses devotos. Tem isso também. Outros são idólatras de si mesmos. A Bíblia diz que o seu Deus é o seu ventre. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que essas pessoas são devotas do seu próprio coração. Só fazem o que querem e o que gostam. São obstinados, são em si mesmadas. Pessoas que só pensam em si, só fazem o que querem e o que gostam. Perdida ainda, a idolatria. Só mudou o santo. No momento certo. Hein? Depende. A pastoral é muito dinâmica. Existem coisas que não existe um padrão pré-determinado. A gente ora, a gente pede direção de Deus. Tem ovelha que é desobediente, então a gente dá um carão nela, sabe? Tem ovelha desobediente que a gente deixa ele lá. Igual Deus deixa os obstinados lá de coração, deixa Deus tratar. Quando ele começar a sofrer, aí ele sabe o caminho de volta. Entendeu? Existem ovelhas que a gente chama outros para ir lá visitar. Vamos lá, tem uns irmãos que são meio teimosos. Vamos mais eu, vai nós dois. Porque quando ele me vencer, ele não vai vencer tudo. É mais fácil nós três aqui bater nele do que ele em nós três. E assim. Muito dinâmica a vida da igreja. Muito dinâmica. Mas se for uma coisa pecaminosa, aí vai para a disciplina, sabe? Se concordar, se não concordar, você vai para o banco, meu irmão. Você pode não concordar comigo, mas vai ser disciplinado. Não tem acordo, não. Agora, é claro, eu não faço isso só, eu faço isso com a liderança. Entendeu? Para que não haja uma questão pessoal. Não é o pastor contra você. É você contra você mesmo. Mas eu preciso que você enxergue isso.
Então, por isso eu estou disciplinando. Agora, quem aplica a disciplina é o pastor. No momento certo, comece a falar o evangelho, aprenda a viver numa nova cultura, como uma pessoa mesmo cultural. Missões envolvem percorrer distância. É importante você saber disso. Você tem que sair dessa sua rotina, do caminho de casa para a igreja, de casa para o trabalho. Tem que ir descanso, cara. Não está fazendo isso, está errado. Não está fazendo missões. Se familiarizar para aprender a comunicar também é importante. Nós temos esse outro texto, que é o de Mateus 5. Eu vou rapidamente, eu não vou nem ler com vocês por causa do tempo, mas esse é o texto que inicia o Sermão do Monte, onde diz que Jesus começou a ensinar as pessoas. Aí você vai analisar o texto todo, 5, 6, 7. Jesus ensina todos os tipos necessários de situações de ensino, princípios, para se desenvolver uma vida cristã que seja agradável a Deus. E você vai ver que o que Jesus ensina é o contrário do que era costume, do que era cultura. Por exemplo, está escrito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo o quê? Se alguém te ferir no olho, rapaz, isso dá um trabalho para explicar para o sertanejo orgulhoso, cara. Eu já dando aula, irmão, disse, pastor, isso aí eu não aguento não, viu, pastor? Se o cabo der no meu rosto, eu dou no dele. E eu acho bom essa sinceridade na sala de aula, sabe? O cara diz mesmo. E eu, tá bom, irmão, mas não é assim que Jesus espera do irmão, não. Ora para Jesus quebrar esse ídolo do orgulho. Do jeito que ele é sincero, eu também sou. Isso é orgulho. Isso é orgulho de homem. O cara diz que é macho, ó, aí não pode apanhar. Aí um caba desse adoece, dá um câncer nele, aí ele não vai apanhar do doutor, não, ele vai ser cortado com uma faca logo do bisturi. Tá vendo como é só orgulho? Sabe não, mas porque o doutor é o doutor, né? Mas ele está cortando e sangrando você ali. Mas por outra motivação, é para não morrer. Se você está querendo deixar de viver a palavra de Deus, para quê? Tu acha que tu vai viver sem viver a palavra de Deus? A vontade de Deus? Então é melhor, você prefere ser cortado pelo bisturi do médico, sangrar, porque você quer viver uns dias mais na terra, do que você negar o seu orgulho para se o cabo der uma tapa na sua cara, que daqui a pouco você fica bom, não sente mais nada, porque você é macho, e você perder sua vida eterna, porque o que vai tirar a sua salvação não é você devolver a tapa do outro, não. É o seu orgulho que está vivendo ainda dentro de você. Você está entendendo que Jesus ele trata todas as áreas da nossa vida e o discipulado contempla isso. O discipulado ele abrange mais do que a mensagem do Evangelho. Você precisa fazer essa distinção. O Evangelho é uma pessoa, Jesus. Discipulado é o que Jesus espera de você. Você evangelizou, a pessoa creu, se converteu e hoje está na igreja, agora você tem que discipular ela. Aí não vai ser só quem é Jesus. Agora vai ser o que é que Jesus ensinou para você viver. Aí você vai pegar texto como o de Mateus 5, 6 e 7 e vai ensinar. O que é que Jesus espera de você no seu casamento? Está lá. Que Deus uniu, jamais separa o homem. O que é que Deus espera com você e os problemas da vida? Fé. Lute contra a preocupação e a ansiedade. Porque nós não somos mais gentios, nós somos crentes. Quem crê, espera somente no Senhor para o dia de hoje. Então, eu tenho que confiar que o Senhor está no controle de tudo. E assim como Ele cuida da criação, Ele cuida mais ainda de nós que somos filhos dele. Está lá, situado. Quando você vai para Marcos 1, 14 e 15, você vê que Jesus está fazendo o papel de evangelista. Ele está pregando arrependimento de pecados e a confiança, a crença no Evangelho, na mensagem da salvação. Vez Jesus está discipulando, vez Jesus está evangelizando. E essa é, eu já disse, eu já pincelei em segunda pergunta que foi feita, 2 das 3 partes da missão da igreja para o nosso tempo. Evangelismo local,
discipulado dos discípulos, dos que creram, dos que foram salvos, e o envio para lugares mais distantes. Nós temos aqui algumas coisas, né, que foram destacadas como princípios teológicos na missão do Novo Testamento. Vamos lá, todo mundo aí, lendo, para botar para fora, para bem longe o som. Vocês estão assim, olhando com uma cara de seriedade. Parece que vocês estão querendo brigar, mas eu sei que vocês estão brigando é com o som. O calor, né, mano? Olha que a irmã ainda tem um ventilador e eu, você. Eita, meu Deus, e eu tenho umas capinhas maiores, sabe? Aí, mas vamos lá. Primeiro, A missão envolve diretamente a prática do ensino da pregação. vamos aplicar junto. O que isso significa na prática? Enquanto a gente está fazendo missão, o que é que a gente faz? E o quê? Não tem como você pregar só com a vida, né? Se fosse assim, Jesus tinha ficado calado até a cruz. Aí ele ficou... Não tem coisa que não cola não, sabe, irmão? Aí, às vezes, a gente é enganado, iludido. Vamos para o próximo. No texto de Mateus, o que é que Jesus faz? Ensina os princípios do reino de Deus, princípio da vida, quem quer viver a vontade de Deus, a vida de seus verdadeiros. É a base da vida o quê? Da vida cristã. Não se pode, de forma alguma, esquecer de como você precisa viver sua vida com Cristo. Está lá a base. Particularmente, eu digo a vocês que todos os novos convertidos passam por mim no discipulado para batismo e um dos assuntos é isso. É a vida cristã baseada em Mateus 5-7. E eu não tenho pressa para batizar. Por mais que eles tenham pressa, eu não tenho. Eu quero que eles aprendam a viver com Cristo. O quanto de pessoas que eu já ouvi que são batizados e não sabem de nada. Não está no jornal, não, viu? Exatamente. E por que hoje a gente não faz assim? Será? Não, mas a Bíblia só diz isso. Então, por que a gente demora para batizar? Quem sabe me dizer? Sim. Então, por que a gente demora? E eu estou devolvendo. Quem sabe dizer? A pessoa entender o fato de ela estar preparada. Só que é cumprimento na vida do paciente, ela realmente cumprimenta tudo. Quem era batizado lá nos tempos de Jesus? Rapidamente. Quem se batizava lá no Rio Jordão com João? Quem eram as pessoas? Quem era? Vamos para a Bíblia. Eram os judeus. Os judeus já sabiam o caminho. Muitos dos princípios que deveriam ser seguidos. Nós não trabalhamos com judeus. Aí a gente não tem resposta quando eles eram batizados. A gente só viu estes e o Filipe. Mas Filipe não era um judeu propriamente dito, mas ele era uma pessoa que era simpatizante do judaísmo. Por isso ele estava lá. O eunuco. Então, assim, todos os que foram batizados rápido tinham, querendo ou não, uma familiaridade judaica. Nós lidamos com pessoas que têm um conhecimento quase zero de Bíblia. Claro que as exceções, né? Então, eu não estou querendo dizer que tem que ser só assim. Estou dizendo que eu faço assim. Entendeu? Se a igreja gosta de batizar o camarada assim que ele se converte,
é uma questão muito da igreja, porque não existe uma doutrina pré-definida, isso é uma questão de costume. Então, eu, particularmente, eu prefiro que a pessoa esteja certa disso, que realmente já saiba o básico de uma vida cristã. Existem desdobramentos que não podem ser resolvidos depois do batismo. Querendo ou não, a gente segue algumas normas que são humanas, mas que são baseadas em um pensamento bíblico. Por exemplo, hoje o número de pessoas amaziadas talvez se equipare ao número de pessoas casadas, realmente. Aí imagina, eu batizo uma pessoa que se converteu agora e amanhã eu descubro que ela é amaziada. Eu estou recebendo uma pessoa junta na igreja como membro e ela tem direitos iguais a do pastor para saber e se envolver em tudo que faz parte da igreja. Estou falando de realidade batista. Ela pode saber do que a liderança decide, ela pode saber o que os membros decidem, ela pode ser votada para ser uma representante da igreja como liderança local, ela pode ter acesso a todas as informações financeiras da igreja, ela pode saber de tudo que aconteceu na igreja baseado nas escritas de Atas, ela tem um direito que é do tamanho do direito do pastor. Então, assim, eu dei a essa pessoa um direito depois do batismo, porque não é só um testemunho, é quando ela recebe a autoridade de membro, os direitos e deveres de membro, que ela não tinha condição de receber, porque ela não representa a igreja amaziada. Não representa. Porque enquanto ela estiver amaziada, ela vive em prostituição. Porque enquanto ela não firmar um compromisso de casamento verdadeiro, ela vive em pecado. Outra coisa, aí eu batizo, o cara acaba se converteu hoje. Graças a Deus ainda não tivemos problemas assim aqui na nossa realidade. Mas o cara se batizou hoje chorando, rapaz, de joelho, aí amanhã eu batizo o cara e descubro que ele joga no outro time. O que é que eu vou fazer com um cara desse? O cara tem o mesmo direito de todos os outros membros da igreja, cara. Se eu sou crente e sou o quê? Batizado. Quem me batizou foi o meu pastor. Então eu vivo a vida que eu quero. Então, se ele me batizou, ele me aceitou do jeito que eu sou. Então, segundo essa realidade que se desdobrou na história da humanidade, é melhor, eu acho, mais sensato, você ter vários momentos de contato com as pessoas, de ensino, de tratamento, porque meu discipulado, eu trato muito questões de vida, de convivência, de prática de vida. Dou exemplos meus, dos outros, para que a pessoa comece a se tocando, para saber como deve viver a vida dela, fazer as escolhas certas, amoldando-se à Bíblia e seguindo o bom exemplo dos que já são crentes. Então, o cara vai chegar lá na frente e tem mais. Eu, antes de batizar, ainda faço um gabinete pastoral para confessar os pecados dele. Porque mesmo convivendo com um camarada 1, 2 anos, ainda tem coisa na vida dele que a gente não sabe. Aí imagine você descobrir que o camarada desse ainda fuma escondido em casa. Pode acontecer? Sim ou não? Já peguei casos desse jeito. Que eu descobri que a irmãzinha fumava na eminência do batismo. Pensa que o batismo ia liberar ela do fumo. Está dessa ainda. Ai, ai, ai. Então, assim, tem que ter, sabe, essas cautelas. O batismo vai tirar aquele vício. A gente acaba sendo injusto. Eu vou pensar do outro jeito também, que eu não vivo. Eu não sou fechado com costume, eu sou fechado com o princípio bíblico. Agora, sim, eu tenho que ter um padrão. Eu cometo injustiça com algumas pessoas, cometo. Porque tem pessoas que realmente foram tratadas em um tempo muito mais curto, merecia ter sido batizada há muito mais tempo. Mas ela perde alguma coisa se não for batizada? Ela vai para o inferno se Jesus voltar e não for batizado? Então, esse prejuízo é muito menor do que o que a igreja vai ter se eu batizar precipitadamente uma pessoa. Mas isso é assunto de ética
Cristão, meu irmão. Por que tu tá fazendo isso aqui? Vamos lá. Já no texto de Marcos, Jesus proclama o evangelho a respeito de arrependimento e a fé. Não haveria missão sem a verdade, organizada e proclamada, através do ensino da pregação. Para mim, essas são duas práticas que envolvem as principais práticas da missão. Ensino, pregação. Pregação e ensino. Eu vou fazer um trabalho social para atrair um bocado de gente. Muito bom, atraia. Mas se não houver pregação? Não, eu entreguei um folder falando do Outubro Rosa. Aí lá eu disse, Deus abençoe. Bem, Jesus te ama, pelo menos está falando o nome de Jesus. Mas, enfim, o propósito não é falar do Outubro Rosa. É evangelizar. Você pode fazer um trabalho de Outubro Rosa? Claro. Isso é o reflexo do amor de Cristo, né? Pelas pessoas, demonstra com atitudes como essa. E o novembro o quê? Azul. Os irmãozinhos aí que já estão chegando nos 40, né? Ou já passaram dos 40. Eu acho que eu vou fazer, como é o nome do exame? PCC, é? TCC? Como é o nome? TCE? O que sabe do problema de próstata? PCM? Negócio assim, né? Bem, esse aí do sangue eu acho que eu vou fazer. Entendeu? É? Cuidado. Isso não é preciso, não, né? Gosta do outro. Não, esse não tem. Depois dos 40. Não, para que demora ainda mais uns anos aí na frente. Acabei de chegar nos 30. Por que eu tenho que me apressar para chegar nos 40? Deixa eu chegar. Não tem quem diga que eu tenho 32 anos. Tem. 38. Que logo. 28, né, irmão? Aí, eu tô acabado. Semana que vem eu vou vir com a camisa mais jovem, um tênis, talvez seja, pelo menos acerta a minha idade. 33 já. Já tinha 33 em 2018 anos. Não, eu vou fazer 37. Eu tenho 36. Tamanho, desgaste, a careca. Mas é demais, mais velho do que eu, viu? Não parece, mas é. Depois eu vou trocar essa camisa aí dele com essa aqui, talvez eu fique mais novo. Vamos lá, irmãos. Então, assim, os dois principais exercícios missionários realmente é a prática da pregação e do ensino bíblico. Você precisa envolver em toda a programação, intencionalmente, o momento em que se pregará ou se ensinará a palavra. O cara faz o culto. Olha como você precisa refletir sobre a liturgia do culto. Faz o culto, grava o CD dele, entendeu? 10 louvores. E o momento lá que o dirigente do culto, irmão, porque dirigente de culto confessa. Às vezes quer conversar mais do que o pregador. Quer pregar. Olha, tem 2 irmãos na nossa igreja, casal que nós temos lá na igreja, que já é conhecido. Quando eles estão escalados para dirigir o culto, eu já sei. 20 minutos no início do culto. Foi só mensagem. Aí o cara vai pregar, já está o pessoal com 20 minutos vindo a descrição do irmão. Mas, enfim, aí o dirigente do culto já fez sua fala enorme, gravou um CD de 10 louvores, a pregação, ó. E tem mais. Quando passa de 9 horas, tem irmão que já começa
Aí fecha a Bíblia, aí começa a olhar para o relógio, e ele não faz questão de esconder que está olhando para o relógio. Entendeu? O pastor ali, ele aqui olhando a hora. Entendeu? E o negócio fica encurtando. A igreja perdeu interesse para a pregação. Bem, não existe igreja sem pregação. Não existe igreja sem ensino bíblico. Tem que existir ensino. Esse ensino da sala do irmão, da cadeira de balanço e o gote de café, sim. Mas tem que ter também um ensino da igreja, um ensino programático. Pessoas precisam de um conteúdo que seja conciso, que dê continuidade e que traga estrutura e maturidade espiritual. Isso faz parte da missão. Não tem como haver igreja sem esses dois elementos. Pastor, mas minha igreja é moderna. Ela adquiriu já esses hábitos teatrais, que o pastor faz ali uma sessão de coach, em vez da pregação, autoajuda e acabou. Perdido, né? Esse é um bandido mesmo. Esse cara aí ele está fora. Porque ele, em vez de pregar a palavra, ele quer que você se sinta bem. E se Deus estiver de mal com você? Você quer mesmo se sentir bem sabendo que Deus está contra você? Eu prefiro que eu me sinta apavorado como Isaías. Vou morrer. Ai de mim. Ai de mim. Porque eu descobri que eu estou vivendo uma vida contra a vontade de quem? Não, mas eu quero que todo mundo que venha na minha igreja saia daqui se sentindo a melhor pessoa. Então tem que haver pregação e ensino autêntico. O apelo é inteiro, envolve o homem por inteiro. Isso é interessante pensar. Quando Jesus pregava o arrependimento e a fé, e quando ele ensinava todas as diretrizes para a vida cristã, ele contemplava o homem por inteiro. Os fariseus cometiam um erro brutal, e eles eram os maiores adversários de Jesus. Por quê? Porque eles só tratavam o exterior. Mas nós podemos também cometer um outro erro, que é levar a igreja a ter uma teologia ortodoxa, mas não praticante. Também está perdida essa igreja. Porque ela conhece, mas não vive. Então, nem pode ser só o exterior e nem pode ser só a mente e as emoções da pessoa. Tem que mudar a forma de viver a vida. A mensagem do Evangelho contempla o homem por inteiro. A mente, os desejos, as vontades, o sonho, até a rotina do cara, falamos aqui. É ele que chegou do trabalho morto e cansado, mas ele hoje vai fazer o quê? Ele vai fazer 3 visitas de evangelismo. No outro dia ele vai trabalhar mais cansado ainda. Mas ele ontem fez a missão dele. Pelo menos uma vez por semana ele está aqui. Então percebe-se que o evangelho, quando chega, ele não chega apenas para promover o homem ao céu, mas para fazer com que ele se torne um habitante da presença de Deus, quer seja na terra, quer seja no céu. É um filho de Deus transformado, redimido. É uma mudança por inteiro. Vai mudar as roupas? É claro. Tem umas doninhas que vivem no sertão nesse tempo de calor que usa pouco tecido, né? Não dá para economizar tecido depois que a pessoa se converte, porque tem que cobrir partes que não vale a pena estar mostrando. Os irmãozinhos também, que gostam de usar o negócio arrochado para mostrar o inchaço da bomba, tem que também multiplicar um pouquinho mais de tecido para ver se fica mais folgado o negócio, para não estar desenhando. Por quê? Porque, infelizmente, muitos dos nossos desejos sexuais começam com os nossos olhos. E nós não podemos ter um coração inflamado pela prostituição. E se nós queremos ter um coração santo, nós temos que santificar primeiro o quê? Os olhos, porque a candeia do corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem trevosos, todo o nosso corpo terá o quê?
trevas. Por isso que ele nem pode estar olhando as pessoas ao vivo, nem nas imagens. Pessoas que na igreja é a santidade em pessoa, mas no escondido ele está olhando a pornografia. Não pode, irmão. Você só pode desejar seu cônjuge. Você é solteiro hoje. Pronto, pois só deseja o céu. Entendeu o mistério? O fogo só da glória. No máximo, você pode, se a sua igreja for mais pentecostal, o fogo pode chegar no seu sapato. Entendeu? Tem um sapato aí folheado a ouro. Vocês já viram? O fogo, meu amigo. Ouro polido, no máximo, fogo nos pés. Mas no coração, no arder dos desejos. E se você é casado, aprenda a amar seu cônjuge e a desejar somente ele ou ela. E acabou. Ah, mas eu não controlo meus pensamentos. Pois tem alguma coisa errada aí, você ainda é escravo dos seus pensamentos. Você entendeu? Ou está querendo se justificar? Não, mas eu tenho outra justificativa, é porque eu tenho problemas emocionais. Não, você está escravizado, tem seu desejo. E precisa se arrepender. O seu problema é arrependimento. Toda a vida do homem, os sentidos, a razão, o corpo, o espírito, todos são objetos de oração. Pode doar o sangue? Pode não. Por quê? Porque é vida. Não, isso aí é assunto dos testemunhos de Jeová, não é da gente. O corpo nosso é para o sacrifício. Se for preciso doar o sangue, eu dou. Se for preciso dar o coração, também. Agora sim, se eu der meu coração, eu morro. Tudo isso só é possível pelo quê? Na verdade, a palavra de Deus. A verdade, o pedido poderá alcançar tais objetivos. Você só alcança esse padrão por causa de quem? Por causa da verdade. Não tem como você pegar uma pessoa e fazer dela um crente fiel. Não tem. Só quem faz isso é Deus por meio do seu evangelho, pela sua palavra. Então não adianta você querer que... Vou contar esse exemplo. O cara pega a porca, dá um banho na porca, depois pega um colar de brilhantes, coloca no pescoço fino da porca, depois você coloca uma peruca, daquela bem pranchada, depois você coloca um batom na porca, depois você coloca um brinco chiquérrimo na porca, você veste uma roupa de tecido finíssimo na porca. Se você soltar essa porca, para onde ela vai? Só quem pode fazer a pessoa deixar de ser porco e se tornar uma ovelha é Jesus Cristo. Você entendeu a figura, né? Somente. Não adianta você querer fazer uma pessoa ser crente a pouco. Então, eu quero que essa menina se converta e se firme para poder me casar com ela. Olha, eu só caso depois que você se converteu. Ou o contrário, é mais comum, né? Eu arrumei um namorado que não é crente, agora ó, eu só caso depois que você se converter. Aí o cara fica indo para a igreja só no lero, para enganar a menina, né, a moça. Aí ela começa a dizer, ele vai se converter, vai se converter. Aí acontece, ela apronta alguma coisa, aí diz, não, agora eu vou aceitar Jesus. Você crente. Aí o cara vai lá, se converte, aí ela besta, cai, casa. Depois que casa, quantas vezes ele vai na igreja? Não adianta. Só quem pode salvar alguém é Jesus. Agora nós temos que informar e pregar o evangelho para as pessoas. Porque se ele não servir para a salvação, vai servir de testemunho para a condenação delas. Infelizmente. Bem, já aplicamos muito. Vamos lá. Analisando Marcos 16, 17 e 18. Eu vou dar uma adiantada aqui por causa da hora. Mas eu não posso negar a vocês que
na missão de Jesus, os sinais, eles tiveram o seu propósito. Bem, com Nicodemos, o que é que produziu em Nicodemos? Curiosidade. Ninguém faria os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, por mais que os fariseus estejam dizendo que o Senhor é um falso profeta, eu não estou acreditando na conversa deles, por isso eu estou aqui. O Senhor só pode ser de Deus, porque o que o Senhor faz só pode vir no poder de Deus. Então, os sinais produziram curiosidade e produziram a tentativa de descobrir em Nicodemos quem era Jesus de verdade. Já que ele não conseguia ainda crer como os discípulos criam, e ele não conseguia também aceitar a verdade dos fariseus, que era contrária a Jesus. Então, os sinais miraculosos, eles trouxeram a atenção das pessoas, mas eles também foram participantes no ministério da igreja. E o Marcos 16, 17 e 18 diz que estes sinais vão acompanhar os que creem. Então, já que eu comecei a falar sobre isso, nós vamos ler o texto, por favor. Quem veio for batizado será salvo. Quem não fez será condenado. Este sinal acompanharão o segredo. Eu não sei se para bandido. Pegarão e respeito. Terão um filho mortal. Para nós, e porão a mão sobre esses ficaram curados. Muito obrigado. Então, vamos lá. Jesus está se referindo a esse texto para quem? Para os discípulos. Mas ele utiliza a palavra para os que creem. Então, estas coisas que ele vai descrever, enumerar, vão seguir aqueles que creem. Agora eu pergunto, ele disse que os que creem eram só os apóstolos? Os que creem era só a igreja primitiva de Atos? Então, assim, se os que creem é a comunidade de todos os crentes, então esses sinais devem acontecer ainda hoje. Particularmente, eu creio assim. Então, quais são os sinais que Jesus enumerou aí? Primeiro, falar em novas línguas. O que isso significa? Muitos que são cessacionistas acreditam que o falar em novas línguas é o falar em novos idiomas que estão presentes, por exemplo, em Atos 2, que quando a igreja começou a falar numa língua estranha, os outros que vinham de outras nações ouviam e os entendiam. E pode ser bem aplicada a ideia de que se você for fazer missões em uma comunidade de uma língua estranha, você vai ter uma facilidade para aprender o idioma. Geralmente, quem é cessacionista segue essa linha mais menos carismática, vai pender por esse pensamento. Já quem tem uma ideia diferenciada sobre o que é ou o que são essas línguas, por exemplo, como o próprio Paulo fala, falando de línguas estranhas como algo que ele não entendia, que ele era o que mais falava entre aqueles a quem ele conhecia, e também falou até que seriam como língua dos anjos, né? Então, vai dizer que são línguas estranhas e a pessoa está falando em mistério. Poxa, por que vocês disseram novas línguas? É porque a descrição dela é diferente da sua, meu irmão. A dela foi atualizada. E esses sinais acompanharam dos que creem. E línguas novas falaram. Pronto, dela falou em língua primeiro, depois para o seu demônio. Mas, enfim. Não, mas o meu caso eu ajudou, porque eu falei, teve
Então, antes dessa aí, tem expulsar demônio. No nome de Jesus. Para que serve falar em línguas? Paulo diz para a edificação da própria pessoa. Então, independente se houver entendimento, se for um outro idioma falado ou já extinto, ou se é uma língua dos anjos, eu sei o seguinte, quando eu falo em língua, eu falo e sou abençoado. Falo quando Deus quer. Só eu, como assim? Bem, eu falo no meu lugar, né? Eu não chamo a atenção da igreja para vir falar em língua comigo, não. Só se eu interpretar. Eu já interpretei. Sim, já falei e já interpretei. Não é comum. Então, geralmente, quando eu falo, eu estou no meu canto. Eu sinto a presença de Deus. É como se eu estivesse sendo revestido novamente com poder. Realmente, eu sinto algo assim, tomando meu corpo e me envolvendo. Realmente é um renovo. É uma recuperação, uma restauração de força. Eu me sinto com mais inspiração a buscar Deus. Então, é algo bom que eu, particularmente, sinto. Não sinto necessidade de mostrar a ninguém. Então, não é uma coisa para os outros, é uma coisa para mim. Agora, se eu tiver a interpretação, não. Aí eu falo no microfone e digo o que é que quer dizer. Muito obrigado. Eu quente? Diga isso não, cara. Estão querendo que eu sofra mesmo. Eu não entendo nada, irmão. Eu só entendo que eu estou falando com Deus. O Espírito do Senhor se movendo em minha vida. Quando há a interpretação, aí Deus me dá o significado depois. É isso aqui. Entendeu? Depois. Pedir, sim. Pedir, eu creio no batismo com o Espírito Santo como um dom. Eu creio no dom de língua como um dom. Um dom que Deus pode dar a qualquer pessoa hoje. Eu queria ser revestido com o poder de Deus. Nós cremos, da nossa linhagem da igreja, nós cremos no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. Já temos, e agora ele transborda, me capacitando mais ainda com poder para a missão. Nós cremos assim. Nossa igreja, nossa denominação. Pode falar em língua ou não. Eu, particularmente, pedi a Deus que, além de receber essa segunda bênção, ele me desse o dom de língua. Ele me deu. Então, foi assim, foi algo que veio do Senhor, né? Não foi algo que eu promovi. Tem mais, eu tive um cuidado tão grande para ninguém ver na hora que eu olhei para um lado, olhei para o outro. Que palavra é essa, meu Deus, que eu não sei que está vindo na minha mente? Botei a mão na boca igual a irmã fez aí agora, para ninguém ver que ela está falando em língua. Aí falei, meu irmão, eu senti que parecia que tinham ligado um chuveiro em cima de mim e estava sendo derramado um negócio assim na minha cabeça até os pés. Mas foi algo assim muito bom. Deu vontade de pular, de correr, de gritar, mas como a minha igreja é mais reservada, então eu só levantei a mão para o céu e comecei a glorificar a Deus. Entendeu? Mas foi algo assim muito impactante na minha vida. E realmente, depois daquele dia, algumas coisas melhoraram na minha vida espiritual. Algumas iniciativas missionárias que eu não tinha antes, eu comecei a ter depois daquele dia. Houve uma escalada missionária na minha vida e no meu ministério diferenciada. A gente vai falar disso, do ser cheio do Espírito Santo. Independente se a igreja crê como segunda bênção ou não, mas ser cheio do Espírito Santo é um critério para quem realmente quer fazer a obra de Deus. Não tem como você fazer na sua força. Libertação de demônios. Bem, eu só vou perguntar, você só vai levantar a mão. Quem já teve experiência em expulsar demônio? Levanta a mão. Não, expulsar você. Sete pessoas. Olha o universo de mais de 20, né? Seminarista, a gente está falando, né? Mas isso aqui é um testemunho do milagre e da autoridade que Deus lhe deu em nome de Jesus. Porque se você não fosse de Jesus,
Quando você fosse expulsar, você poderia ser desmoralizado. Isso é uma prova cabal que você foi salvo? Não, por favor, você vai acessar a sua salvação e expulsar demônio? Você não é da Universal. Mas, assim, é uma das coisas que testemunham cada vez mais a seu favor. E Jesus realmente está na sua vida, porque você, quando foi lá e repreendeu, realmente foi um testemunho que você crê. Por isso o demônio saiu. Depois, tem o que mais? Com as mãos. Oxe, como assim? Pegaram as serpentes com as mãos? Eu peguei serpente com as mãos, eu não era nem crente. Beberão coisa mortífera e não lhe farão mal algum. Bem, nós temos pouquíssimas informações acerca disso. A gente tem um caso de Paulo, né, e a víbora, mas aonde nós temos alguma situação em que beberam algo mortífero e não morreu? É difícil até comentar, né? Mas eu digo a vocês que eu já ouvi falar de pessoas que creram, testemunhos que o povo conta. Eu não sei se é verdade ou é causa, mas que botaram veneno, ele orou, agradeceu, comeu e não fez nada. Bem, talvez esteja querendo dizer coisas desse tipo. O cara vai, imagina para uma tribo, ele não é bem quisto e alguém coloca lá o veneno do baiacu. É um peixe que tem um veneno mortal. Aí, o que crê, parece que não vai ter efeito nocivo nenhum. Aí tem gente que radicaliza, aí pega água com minhoca e diz, eu vou beber que eu não vou passar mal de jeito nenhum. Vai dar uma dor de barriga infeliz em tudo, rapaz. Entendeu? Uma infecção intestinal absurda. Então tem que saber até a água que você bebe. Uma pessoa que fala assim, eu sou que não tem Deus. Eu pego esse veneno e vou beber. Né? Aí é tentar a Deus, né? Não tem nada a ver. O cara não faça isso não, que ele morre. Se não fosse assim, nós não teríamos casos de pessoas que dizem que é crente e se suicidam. Diz que é. Olha o que eu não disse, cara. Presta atenção. Para mim, acaba que é crente de verdade, ele tem direito de tirar a vida dele lá. A vida dele é de Jesus, não é dele. Então ele não pode tirar. Então ele ouviu um evangelho diferente, por isso ele está tentando contra a vida dele, que não é mais dele. Ou parece que não é, né? Se for, ele tira. Bem, mas assim, para aplicar isso à realidade missionária, tem as curas, né, também? Orou as mãos sobre os enfermos e curou. Quem já orou e viu Deus curar? Mas tá bom, irmão, não tenha medo, não. 3 pessoas só, 4. Nenhum de vocês orou e o cara foi curado? Nenhum. Para mim, até que agradecer a Deus, porque a minha vontade era dar umas orar para ela. Na hora. Foi curado. Sim. A irmã mesmo. Tá vendo? Eu fui curado de depressão. Graças a Deus. Tive também algumas experiências pessoais, mas assim, orando por outro e a pessoa sendo curada imediatamente. Então, isso pode. Eu recebi cura. Mas também já orei muito e o cabo só piorou, né? Fui orar pelo camarada, o outro dele morreu já. Eu orei por 2, morreu. Tá vendo?
jurei que eu ia curar, mas eu não vi a cura deles. Se vocês souberem que eu estou doente, não peçam ao irmão José para orar por mim. O que isso tem a ver com as missões? Tudo. Por que tudo? Porque Jesus acabou de dizer, ide por todo mundo e faça o quê? Pregai, Marcos, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem crê foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí, depois disso, ele falou dos sinais. Então, esses sinais estão envolvidos na obra missionária. Você receberá dons, poder, capacitações, e Deus vai fazer coisas extraordinárias enquanto você está pregando o evangelho. Isso poderá chamar a atenção de pessoas como Nicodemos, isso poderá promover a fama da sua pregação, não para você, mas para que as outras pessoas ouçam falar de Jesus. Isso lhe dá liberdade, acesso e realmente autoriza cada vez mais o seu ministério. Então, assim, os milagres, os sinais devem acompanhar os que creem. Eu pergunto, no ministério de Jesus teve cura? Teve milagre? Teve expulsão do demônio? Teve todas essas coisas e muito mais. E ele concedeu a gente a continuar a missão que ele começou. O problema não é que Deus mudou o método, o problema é que nós não utilizamos mais o método do Senhor. Nós é quem reduzimos o poder dele. Nós é quem achamos que somente o discurso é o suficiente. Não. Nós é quem às vezes achamos que só a vida prega. Não. O poder também está na pregação, não tenho dúvida. Para mim, a pregação expositiva, a explicação bíblica fiel, ela é a encarnação da verdade, naquele presente momento. É Jesus vivendo de novo no meio de nós. É um momento poderoso, não tem coisa maior. Mas é só isso? Não. Deus tem poder para lhe dar e para lhe usar. A missão precisa de poder, de sinais. Eu não sei se a gente precisa ter o nome cura e libertação, porque eu não sei se Deus vai fazer naquele dia. Eu tenho um culto de oração. Aí, se os irmãos quiserem ser curados, peça a oração que eu oro. O irmão quer ser liberto do mesmo jeito. Para mim, utilizar esse nome de cura e libertação é reduzir a oração à função de apenas tirar proveito novamente da instrumentalidade do poder de Deus. Não é para isso. Oração é meu relacionamento com Deus. Se ele vai fazer o que eu estou pedindo, quem decide não sou eu. Não é a igreja. Então, a igreja não pode dizer que vai ter cura e libertação. A igreja pode dizer que vai ter oração, porque a gente tem essa liberdade e Deus mandou a gente orar. Agora, neste culto de oração, a gente pode orar por cura, orar por libertação, orar por salvação. Você pode orar até para Deus mandar o raio e partir a cabeça do seu inimigo. Agora, não significa dizer que Deus vai fazer, né? Entendeu, meu irmão? Mas também não sou contra nenhuma das igrejas que quer colocar lá o nome cura e libertação. Só não quero na minha igreja. Marcos 1, 35 e 39. A vida de Jesus com o Pai e a expansão missionária. É outra coisa interessante. O cara parece que quando ele é missionário, é pastor, e ele começa a ter, vamos dizer assim, sucesso ministerial, ele acha que ele não precisa mais orar. Ele acha que ele não precisa mais ler a Bíblia. Ele é só o cara do... Ele se profissionalizou, ele adquiriu a proficiência ministerial. E se você não perceber, mas ele tirou Deus do seu ministério. Ele não tem mais a vida com Deus. Ele ligou um botão no automático e ele executa o ministério cumprindo agendas. É o culto, é a pregação, é o estudo, é a visita, é o doente, é o dia do jejum, enfim, eu não sou nada contra a agenda pastoral. Nada contra, pelo contrário.
Paulo manda o cara ter uma agenda da vida dele, que contemple a vontade de Deus. Lá em Efésios, capítulo 5. É doutrina, isso é mandamento. Você tem que organizar a sua rotina de vida. Remindo o tempo, porque os dias são o quê? Maus. E, eu vou começar a caminhar daqui para ali agora, tá bom? Vamos lá. Tem mais nem o que eu estava dizendo. Esse senhor me deu rasteira agora. São abençoados. Vamos lá. Sim, o pastor, o missionário, ele não pode substituir Deus pela missão. A missão ela não pode se agigantar ao ponto de roubá-lo da presença do Senhor. Porque Deus sempre é e sempre será o motivo, a razão da minha vida. Então, como é que o meu ministério tornou-se um ídolo e tomou o lugar do Senhor na minha vida? Não pode. Então, a minha vida, o meu relacionamento com Deus, ele deve ser aquilo que há de mais importante para a minha vida. Porque eu leio a Bíblia para conhecer. Como assim? Você tem que ler a Bíblia para se relacionar com Deus. Porque eu oro, eu obter poder. Oxe, é só o que Deus tem para fazer por você? Imagina só, você tem um filho que só quer negócio com você porque você tem dinheiro para dar a ele. Você tem um filho que só vive com você porque você sustenta ele de tudo. No dia que você ficar pobre, não tiver como sustentar ele, ele vai dar um pedaço, entendeu aonde? E você ficou sem um filho. Você quer um filho assim? Quer? Você não quer. Você pode até ter, mas você não quer que ele seja assim. Deus conhece o nosso coração. Eu tenho que querer me relacionar com ele porque eu amo ele. Eu tenho que querer conviver com ele e quero que ele fique feliz com a forma como eu vivo, a forma como eu converso com ele, a forma como eu me comporto diante da palavra dele, a reverência, o respeito, mas também o temor, o desejo de viver em sua presença. Toda vez eu esqueço desse pedido. Ele parece aquele microfone que Silvio Santos usava antigamente, né? Como você realmente se relaciona com o Senhor? Se você fizer missão e você não se relacionar com o Senhor, já 20 minutos, aí volta de que horas? 45, aí vai até que horas? Tiago. Ah, vai estar fazendo grande calor e as coisas do Tiago está puxando. Que não é assim, as outras aulas ele gosta de conversar, é?
Thank you.